Boa noite, irmãos. Hoje nós temos a ceia e, por regra, a gente tem tido pregações menos tempo. Então, já foi lido o texto e a gente, se Deus permitir, vamos tentar entender o que Deus deixa registrado para a gente na sua palavra. Eu vou orar e a gente vamos orar. Senhor, muito obrigado. Abençoa, Deus, nossas vidas. Nos dá, Senhor Deus, principalmente entendimento, Senhor. Transforma mais e mais nossas vidas, para que as pessoas vejam em nós, Senhor Deus, o testemunho do Teu poder e da Tua vontade. Guarda-nos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Na nossa EBD, eu falei rapidamente sobre por que a gente, eu mais me colocando como objeto da pergunta, por que eu leio a Bíblia? Eu não sei a motivação de cada um, mas eu leio a Bíblia porque Deus deixou um registro e Ele fez algo maravilhoso. Ele se relacionou com as pessoas. E essas pessoas, elas conviveram com Deus. O que é a nossa esperança? Deus, de uma forma maravilhosa, Ele antecipou com algumas pessoas. Então, essas pessoas, elas viveram com Deus e tiveram experiências com Deus. E elas deixaram registrado isso de uma forma que isso influenciasse toda a humanidade. E nós fomos conquistados por isso. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou vendo como é que aqueles homens, aquelas mulheres, eles reagiram diante deste algo tão profundo que é ter contato com Deus. E nós temos contato com Deus. Se Deus nos fez nascer de novo, se Ele nos colocou o seu Santo Espírito, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que nós somos participantes dessa história. É uma história concluída do ponto de vista do tempo, mas do ponto de vista do relacionamento, é uma história que está se concluindo em nós. Quando Deus prometeu para o seu filho uma noiva, Ele daria essa noiva completa para o seu filho. Então, nós somos partes do amor de Deus, da história de Deus. E um dia, todos nós, queira o Senhor, que estamos aqui, como diz a irmã Dorinha hoje, nós vamos ver o Senhor. E este texto de hoje, ele vai tentar questionar a gente a respeito da nossa percepção. Como é que nós entendemos o mundo que nós estamos inseridos? Ele questiona se as nossas mentes e as nossas observações de mundo se estão adequadas a Deus. Não é uma questão de identidade religiosa, não é uma questão de identidade batista regular. É uma questão de você perceber o mundo e saber que a sua mente está associada aos planos eternos de Deus. E nós vivemos num mundo de relacionamentos. Nós nos relacionamos com nossos filhos, eles se relacionam conosco, com as nossas esposas, maridos, mulheres, famílias. E às vezes eu me pergunto se as pessoas que se relacionam conosco, se elas são pessoas que nos influenciam para que a nossa mente se abra. Se nós influenciamos nossos filhos para que os nossos filhos tenham uma dilatação da mente e do coração. E a gente precisa
fazer uma reflexão rápida mesmo. O que está entre a gente hoje e a eternidade? Quais são os nossos sonhos que estão fazendo validar a minha mente, a nossa mente, entre os meus dias de hoje e os dias que eu partirei deste mundo? Então, a percepção de mundo, a percepção do nosso dia a dia, ela vai ser questionada no nosso texto de hoje. Porque nós vamos buscar o que está após aquela pedra que foi removida. Essa é a nossa meditação e o meu pedido para Deus, para que Ele nos presenteie hoje com algo maravilhoso que aconteceu milhares de anos atrás, quando um exército poderoso cercou Samaria e o profeta Eliseu acordou cedo. E quando ele sai, ele vê que toda Samaria, onde ele morava, estava cercado por um exército poderosíssimo. E o servo dele chega para ele e diz: o que nós faríamos? Ele disse: mais é o dos que estão conosco, dos que estão contra. Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver. O servo, quando olhou, havia milhares, uma cavalaria que estava a serviço daquele servo de Eliseu. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E o que a gente vai... Hoje nós vamos verificar 3 evangelhos. A gente vai andar em Marcos, que é o nosso texto, aí a gente vai lá em Lucas, vai pegar alguma coisa de João, mas eu espero que Deus nos dê a sabedoria e o tempo necessário para a gente entender o que acontece. O texto que está em Marcos 16, ele é um texto que Jesus Cristo foi morto e foi sepultado em Marcos 15. Então, quando a gente entra em Marcos 16, ele diz assim: e passado o sábado. Ele dedica muito pouco tempo para o sábado. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, eles estão no domingo, e ele só fez dizer assim: passou o sábado. E a gente precisa saber se para Marcos foi pouco tempo, para aquelas mulheres que vão ser os personagens da nossa passagem, não deve ter sido pouco tempo. Porque aquelas mulheres devem ter sofrido muito. Elas devem ter chorado muito. E elas, principalmente, elas tiveram que refletir sobre os pensamentos que elas tinham do que estava acontecendo. E a gente vai verificar que essas mulheres vão ser as mais sinceras possíveis no fato que aconteceu. Aqui diz que era Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. E uma terceira mulher chamada Salomé. E diz que elas compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Em Lucas 24:1, é a primeira, a gente vai ver Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Só serão esses 3. Lucas 24. Tá. Elas compraram
E no verso de Lucas 24, diz que elas prepararam também. Então, elas dedicaram muito tempo dela para preparar especiarias para ungir o corpo de Jesus. E é interessante verificar que elas saíram sem pegar ajuda de ninguém. Elas foram muito cedo. Olha como diz, foi no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Mas lá em Israel era como se fosse a segunda-feira, né? Porque o domingo para eles é o sábado, para tudo. Então, segunda-feira, elas foram na primeira hora da manhã. E o texto diz, em Lucas 24, se a gente for lá de novo, ele vai dizer no verso 1, que era, na minha Bíblia, então, um termo até muito interessante, muito de madrugada. Aí eu perguntei, quando é que deve ser pouco de madrugada? Muito madrugada, mas João vai ajudar a gente. Se a gente vai muito de madrugada, né? Muito de madrugada. Mas João 20, olha que nos ajuda. João 20, no verso 1 também, diz ainda, sendo escuro. Tá? Então, elas saíram muito de madrugada, que era escuro. E a pergunta delas, quando a gente chega no verso 3, diz assim, quem nos removerá a pedra da porta? Por que elas saíram tão apressadas? Tinham vários discípulos que poderiam ajudar. Isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A mobilização religiosa. Elas passaram o dia inteiro preparando as especiarias do sábado. Não sei se elas dormiram do sábado para o domingo. E cedo da manhã, às 3, não esperaram ninguém e foram para o túmulo. O que elas iriam fazer lá? Um culto à morte. A religião delas só permitia que a esperança delas levassem até a morte. Elas estavam com especiarias. Eles tinham comprado especiarias. E elas foram lá religiosamente em busca de quê? Da morte. De um corpo. E isso é um temor que todo pastor tem. Nós nos reunimos aqui, vou falar pelo menos uma vez por semana, que é o domingo. Os outros é mais tempo, mais uma vez. Nós fazemos isto 4 vezes no mês. Nós fazemos 48 vezes no ano. Em 5 anos, são 240 vezes. Há um temor muito grande que se transmita uma religião, que a religião seja uma religião que só nos leva até a morte. Uma religião de obras. Uma religião de tentar produzir especiarias, porque a minha esperança está no túmulo. E essa preocupação deve ser a preocupação dos pais. Nós não nos reunimos aqui porque a música é boa. A música é boa. Nós não nos reunimos aqui porque as pessoas são simpáticas. As pessoas são simpáticas.
Nós amamos algumas pessoas aqui, eu amo profundamente algumas pessoas aqui. Nós nos reunimos aqui porque Deus morreu para salvar pecadores. Nós não nos reunimos aqui para fazer uma religião, para a gente cumprir cultos. Nós nos reunimos, irmãos, porque se nós não cuidarmos, nós vamos para o inferno. E sabe o que é mais dramático? Nós vamos levar os nossos filhos. Vocês lembram do que Jonas falou a respeito dos ninivitas? Que ele estava irado com aqueles ninivitas? Vocês lembram que Deus falou para ele? Os ninivitas são pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Pensem nisso nos seus filhos. Não existe nenhum legado maior que a gente possa deixar para os nossos filhos que não eles conhecerem o Senhor. E aquelas mulheres, elas foram para o túmulo fazer uma liturgia de morte. E quando a gente vai no verso 4, ele diz, e olhando, viram que a pedra já estava removida e era muito grande. Aqui começa uma nova história. Eu posso até fazer uma ilustração com isto das nossas vidas. Todos nós, eu nasci na evangélica, não importa, tem nenhuma importância. Eu era amigo do pastor, pior. Todas as nossas vidas, eu vejo essas crianças que acham que têm conhecimento, estão indo em direção ao túmulo. Estão indo em direção à morte. E compete a nós, igreja, e especialmente aos pais, tirar a pedra da porta do túmulo dessas crianças. Não tem meias medidas. Não tem como conciliar luz e trevas. E no verso 4 diz, a pedra foi removida e era muito grande. Elas não tinham poder de tirar aquela pedra. Então, a gente vai para Lucas 24. Verso 2, a gente alinha. Diz assim, verso 2, Lucas 24, 2. E acharam a pedra removida. E elas entrando lá, elas não acharam o que elas estavam querendo. Elas não acharam a morte lá dentro. Porque diz o texto, irmão, e aconteceu a questão delas muito perplexa, o 4. Entrando, 3. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aí, olha o que o texto vai dizer. E aconteceu, verso 4, que estando elas muito perplexas a esse respeito. Aquelas pessoas não sabiam por que não haviam encontrado a morte. O que elas esperavam, o que elas queriam, era um corpo. Elas queriam se depositar na morte. As especiarias, elas quiseram, elas compraram. Elas iam reformular, reembalsamar. Eu acho que é isso mesmo. Iam fazer tudo aquilo de novo. Elas queriam um corpo de morte. Porque a religião delas, o rito delas, era um rito de morte.
E chega no verso 4, quando eles estão perplexos, a gente vai verificar um conflito que há entre as expectativas delas e quem é Deus. Estando... 4. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito de não ter achado a morte, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando ela muito atemorada, baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: porque vocês buscam a morte, onde existe vida. Essa é uma pergunta, irmãos, para a gente contemplar o nosso ambiente. Nós estamos ensinando aos nossos filhos, nós estamos vivendo vida, ou nós estamos atrás de uma religião que nos leve até a morte? Eu estava um dia desse verificando as mensagens do mundo, me coloca a da irmã Zilma, né? Me abalou demais. Ainda bem que o irmão colocou. E eu fico pensando nas pessoas que não têm esperança. Quem já perdeu parente sabe. Quando perde um parente que sabe que o parente não é crente, você rompeu eternamente com a pessoa que você amou. Imagine, irmãos, os nossos filhos que nós amamos. Como é que nós vamos, irmão, para a eternidade e não vamos levar os nossos filhos? Como é que nós vamos permitir que o que está entre eles e a eternidade seja a carnalidade deles e a gente vai permitir que isso aconteça? Aquelas mulheres estavam buscando a morte e aqueles homens disseram: por que vocês buscam a morte onde há vida? Por que nós deixaremos ou nós iremos seguir uma sequência de morte se nós conhecemos a vida? Nos foram tiradas a pedra que nos impedia de enxergar a vida. E em Lucas 24, 5, ele diz: por que buscais entre os vivos aquele que morre? Eu diria, por que se busca a morte onde existe vida? No Evangelho, a igreja em si não tem muito significado do ponto de vista da salvação. Mas o que os filhos de vocês ouvem no lance, o que a gente compartilha na quarta-feira, o que a gente compartilha por mensagens, o texto que nós lemos diariamente e as mensagens que são anunciadas aqui, são instrumentos de vida. Acreditem nisso. Não há nenhum outro meio. Não há especiarias que possam nos fazer viver. Agora nós vamos para João 20. João 20, verso 11. Foi como ela chegou no sepulcro. Maria chora. Verso 11. No 20:13, disseram para ela: por que tu choras? Que são as mesmas pessoas que tinham os anjos que tinham estado no túmulo. Elas dizem: porque levaram a morte. Eu queria me satisfazer com a morte, mas levaram a morte de mim. No verso 13. Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E no verso 15,
Jesus aparece e diz: mulher, por que tu choras? Então, Jesus Cristo se apresenta para ela vivo e, de certa forma, frustrou os planos que ela tinha de cultuar a morte. O que tinha, irmãos, além daquela pedra? A vida. O que aquelas mulheres buscavam? A morte. Elas estavam interessadas em praticar mais um ritual de morte. Naquele caso, eram especiarias e a busca de um corpo. Mas no caso de alguns, o que é evitar que o Senhor se aproxime. É chorar a morte e não buscar a vida. E no 20:18, Maria Madalena deixou as especiarias. Ela não fala mais especiarias. O que ela vai falar? Encontrei o Senhor e Ele está vivo. A morte que eu buscava, eu não achei. E a vida que havia sido me anunciada, essa eu achei. E depois, o texto vai dizer que elas se lembraram que Jesus havia dito isso para elas. O que falta para as pessoas que não são crentes se lembrarem? Cristo dá a vida. Como Maria, como Salomé. As especiarias da morte foram trocadas por aquele que diz: por que vocês buscam a morte onde há vida? A todos ele permite que tirem a pedra. A todos ele permite perguntar: por que tu choras? E a todos ele diz: anunciem a vida. Isso faz parte de todos os crentes. Anunciar a vida. Aonde? Primeiramente, em casa. Anuncie a vida para os seus filhos. Sejam, todo mundo quer ser influenciador hoje em dia, né? Seja influenciador, sabe de onde? Da sua casa. Não espere likes. Não espere likes. Espere que Deus tenha misericórdia dele. Eu estava comentando ontem com a irmã na igreja. O que a gente espera dos nossos filhos são duas coisas. Que eles conheçam o Senhor e que eles tenham vidas dignas, capazes de construir famílias dignas. Nada mais. A primeira parte é grande responsabilidade dos pais. Tire a pedra da frente do túmulo de onde seu filho está se dirigindo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde e nos dê entendimento sobre a vida eterna. Vamos orar. Querido Deus, eu te sou grato, Pai, por tua bondade. Te sou grato, Senhor, por essas pessoas que o Senhor teve contato. Deixou escrito, Pai, para que nós pudéssemos entender. Graças te damos, Senhor, porque um dia alguém nos tirou a pedra da porta do túmulo e nós encontramos vida, a vida eterna. Que o Senhor seja com este culto, Pai amado, e mostre a vida para as pessoas que continuam buscando a morte. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai haver um curso